Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos os estudos no texto bíblico do livro do profeta Amós. Vamos estudar os 10 primeiros versículos do capítulo 1. Vamos estudar então Amós 1, 1 a 10. Nesse livro de Amós, vamos estudar um tema que é muito atual e merece toda a nossa atenção. O livro nos mostra a preocupação de Deus com os pobres. O livro nos mostra o desejo de Deus pela prática da justiça. Um dos principais temas dos profetas do 8º século antes de Cristo era demonstrar a preocupação de Deus para com seu povo, e especificamente para uma camada específica do seu povo, isso é, os pobres. Esse tema é visto nos oráculos de Elias, de Isaías, de Miqueias, de Amós. Esse fato não deve nos surpreender, porque Deus já tinha enfatizado com mandamentos benéficos bem estabelecidos na lei, esse cuidado que a sociedade devia ter para com os menos favorecidos. Ali nós vemos as provisões para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros até que viviam entre o povo de Deus. Essas pessoas não tinham nem voz, nem poder na sociedade. E então, Deus é que lhe supria essa proteção através dos seus mandamentos. Amós mostra-se indignado pela maneira pela qual o povo de Israel estava esquecendo-se desses mandamentos. Ele coloca o seu dedo na chaga do povo. Sua confiança na proteção e a bênção de Deus por serem o seu povo, apesar da falta de obediência, não era correta. Amós, então, chama o povo de Israel para o arrependimento, antes de serem castigados por suas práticas desumanas para com seus próximos. Deus tem compaixão dos pobres, e os que não seguem os mandamentos de Deus não podem ser considerados seu povo. Nos dias de hoje acontece isso mesmo. A fome, a falta das necessidades mínimas para viver, a falta de educação, a falta de emprego, entre muitos são os desafios atuais para a igreja, para o povo de Deus. O desnível das sociedades tem prejudicado o bem-estar nacional e internacional de milhões e milhões de pessoas. Essas carências produzem um mal-estar pessoal, social e fomentam o quê? Reclamações que chegam à violência, sequestros e outros tipos de reações que geram mais e mais violência. Logicamente, isso não agrada a Deus. E a igreja e nós, cristãos, é que temos alguma coisa para proclamar, para fazer. Amós proclamou: Yahvé ruge desde Sião como um leão. Buscai a Deus e vivei. Aborrecei o mal e amai o bem. Esse é o apelo divino. Esse é o apelo divino que é dirigido ao povo daqueles dias e é dirigido a nós hoje, Israel e Judá. Mas também é um apelo divino direcionado às outras nações que estavam próximas de Israel. Diante desse quadro, então, o título para o nosso estudo, esse texto de Amós 1, 1 a 10, é uma palavra de Deus dirigida a 3 nações: Damasco, Filistia e Tiro, ou então Síria, Filistia e Fenícia. O texto Amós 1 a 10 nos mostra como introdução o seguinte: nós devemos nos ocupar, para entendermos esse texto, primeiramente com os versículos 1 e 2. A palavra que temos ali nesses versículos dizem assim: palavras que vieram a Amós. Essas palavras, essa pequena frase, pode ser traduzida da seguinte maneira: assuntos de Amós. Isso é, assuntos que Deus tinha colocado em sua mente, na mente do profeta, a respeito de Israel. Amós conheceu esses assuntos, esses temas, e, através da revelação divina que Deus tenha colocado nele, ele então proclama essas mensagens que nós vamos ver durante todos esses 15 programas. O nome de Amós é originado do verbo amas, isso é, carregar, levantar ou levar, significa um que leva carga, como nós mencionamos no programa passado.
Amós então é descrito como alguém que cuidava do gado e que demonstrava que o profeta era um homem de classe média, com um ofício muito comum em Israel. Nesse verso primeiro ainda se menciona Uzias, que reinou em Judá, Reino do Sul, e essa citação se deve ao fato de Amós ser pertencente ao Reino do Sul. Veja bem, ele morava no Reino do Sul, pertencia ao Reino do Sul, mas profetizou contra o Reino do Norte. Agora, é impossível precisar exatamente a data do terremoto que aparece no versículo 1, porém, seguramente ele foi muito forte a tal ponto dele ter sido citado por Zacarias muito tempo depois. No verso 2, vemos que a fonte de inspiração de Amós foi o brado de Deus que se originava de Jerusalém, capital do Reino do Sul, e não da religião totalmente corrompida do Reino do Norte. Entretanto, Amós reconheceu que naqueles dias muita gente do Reino do Sul também tinha se afastado de Deus. Por isso nós vamos ver a palavra, a sentença de condenação também contra Judá. Deus não é unicamente o Deus da natureza, porém a natureza e o ser humano estão intimamente relacionados, e o profeta se deu conta de que, muito brevemente, um desastre na agricultura iria afetar a todos os habitantes daquela região. No verso 2 também temos uma palavra, uma mensagem de juízo. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cume do Carmelo. Veja o versículo 2. Então, Amós mostra que até a natureza sofre as consequências do pecado. Assim como a natureza é convidada a louvar o Senhor, conforme o Salmo 96, 11 e 12, ela também lamenta a sentença do seu juízo e sofre por causa do pecado humano. Foi assim no início, quando Adão pecou, e por isso a terra foi amaldiçoada. Gênesis 3,17. Percebemos que as pastagens lamentam o que o Monte Carmelo ficará sem flores, sem árvores verdes, ficará seco. Ou seja, a própria natureza é atingida não porque fez algo errado, mas sim porque também é através dela que Deus mostra o seu juízo ao ser humano. Dessa forma, o povo de Deus não poderia levar os seus rebanhos para pastar, atingindo também a sua subsistência e até o comércio. Além disso, secando-se o Monte Carmelo, faltaria água, comprometendo as chuvas tão importantes para a plantação e a vida de Israel. Portanto, haveria o quê? Sede, seca. Ora, diante disso, nesses tempos de preocupação ecológica, vemos claramente que, se há um povo que deveria ter a responsabilidade primordial nesse assunto, esse povo certamente é o povo de Deus, é a igreja. A partir do verso 3, temos a estrutura do livro e precisamos então entendê-la. Temos aqui um bloco do versículo 3 até o capítulo 2, versículo 16, que apresenta sentença de Deus contra 7 nações. Podemos dividi-lo em nações que pecaram contra os seus inimigos, uma nação que pecou contra o seu Deus e ainda uma nação que pecou contra o seu próprio povo. É interessante quando a gente vai percebendo isso, nós temos que ter essa mente aberta para poder entender a palavra de Deus. Então, ao analisarmos esse primeiro bloco, constataremos que ele é formado por uma fórmula de sentença, isso é, o juízo divino sempre virá através dessa expressão. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4 não suscitarei, isso é, não retirarei o castigo. Por quê? E aí ele fala o motivo e depois ele, por isso meterei fogo a tal e tal reino. Fogo que consumirá os castelos. E aí cita-se o nome do rei ou da cidade. Sempre essa fórmula vai aparecer nesses 7 julgamentos. E ainda por vezes nós vamos ter um complemento que diz a cidade, o reino, enfim. Uma assinatura que virá como um fechamento dessa profecia. E é interessante que nessa maneira de Amós mostrar esse julgamento de Deus, há como que uma assinatura. Nas 7 ocasiões, ele termina assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Enfim,
Dessa maneira, nós temos o juízo divino sendo demonstrado, não só ao seu povo, de Israel ou Judá, mas também às nações circunvizinhas. Então, ao introduzirmos essas sentenças condenatórias, temos que entender também que a causa do juízo de Deus sobre as nações que não tinham recebido a sua lei se baseava no desrespeito dos direitos elementares de todo ser humano. As atrocidades do genocídio demonstram que o ser humano é o único ser vivo que pode tratar o seu semelhante como se fosse um animal, sem qualquer consideração, sem emoções, sem compaixão. Por isso, então, viria o juízo até para as nações que não tinham recebido a lei de Moisés. Ao lermos que Deus não retirará o castigo contra essas nações, indica que a medida da sua tolerância com o pecado tem um limite. É algo muito sério isso. E assim, os que tinham cometido esses crimes bárbaros sofreriam na própria carne a sentença divina. A fórmula que Amós usa para começar, então, cada oráculo é sempre por 3 e por 4, que somados dá um total de 7, que é o número perfeito, significando que, pela totalidade dos pecados daquela nação, é que elas seriam julgadas. Amós, então, inicia sua palavra profética numa sentença contra 7 nações. A Síria, colocado ali através da cidade de Damasco, sua capital, a Filistia, que é Gaza, a Fenícia, que é representada por Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Dessa forma, vamos analisar a sentença de juízo através da sua fórmula, isso é, por 3 e por 4. Então, ao resumirmos essas primeiras palavras condenatórias, o princípio que nós podemos extrair desse texto, isto é, Amós 1, 1 a 10, é: Deus não deixa o pecado impune. Eu repito, esse é o princípio que temos nesses versículos. Deus não deixa o pecado impune. E nesse texto nós vamos ver as consequências de Deus não deixar os pecados impunes. A primeira consequência é vista contra os pecados de Damasco, isso é, dos sírios. Versículos 3, 4 e 5. Eu leio para você esses versículos. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei, isso é, não retirarei o castigo. Querido amigo, transgressão indica que se ultrapassou um limite estabelecido. Mas ainda, o número indica a perfeição. Nesse caso, o limite da iniquidade de Deus, o limite que Deus suportaria, na verdade, a iniquidade de um povo. Porém, esse limite foi ultrapassado, foi transgredido. E por isso o Senhor certamente traria castigo àquele povo. Essa primeira consequência contra os pecados de Damasco aconteceria por sua crueldade com os presos de guerra. Damasco era a capital do reino de Arã, ou da Síria, a única nação suficientemente grande para enfrentar Israel. Seu horrível pecado era a crueldade contra os habitantes de Israel, contra os habitantes especificamente de uma região chamada Gileade. Isso é uma região do lado oriental do Jordão, fronteiriça com a Síria. Os trilhos de ferro que aparecem no versículo 3 eram plataformas pesadas com rodas de madeira que tinham cravos afiados cujas pontas sobressaíam. Essas rodas passavam pelo trigo na época da colheita. É possível que os sírios usavam essas rodas com instrumentos de tortura contra os presos de guerra. Os castelos de Ben-Hadad, conforme o versículo 3, são demonstrações da opulência da família real. Não era apenas residência, não. Era uma referência à família real de Damasco. Mas eram também oficinas do governo e do Estado Maior dos militares. Suas vigas eram de madeira e os seus tetos eram de material combustível. Portanto, haveria fogo do juízo de Deus contra essas moradias. A cidade de Kir, conforme aparece no versículo 5, era um lugar da Mesopotâmia, um lugar onde se originaram os sírios.
era próximo de Carquemes. 30 anos mais tarde, os assírios conquistariam a Síria e deportariam seus habitantes. Eles não só queimaram a cidade, pois ela se rendeu aos seus exércitos. Então, esse fogo foi, na verdade, uma invasão assíria contra esse povo sírio que tratou mal a Israel. Querido amigo, é sempre bom lembrar que Deus é paciente, porém a sua justiça nunca deixará de ser cumprida. Para nós cristãos, isso se cumpriu em Jesus Cristo. Para aqueles que não são de Deus, os mesmos têm que enfrentá-lo ainda. Por isso, o profeta diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Caso contrário, eles mesmos pagarão o preço pelas suas transgressões. A segunda consequência é vista agora contra os pecados da Filistia. Os filisteus, que nós conhecemos bastante da palavra de Deus, eles foram condenados porque faziam comércio de escravos. Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus. Os filisteus eram um povo com uma tecnologia avançada no Oriente Médio. Eram procedentes de Creta, ilha ao sul da Grécia, e tinham chegado à costa da Palestina ao mesmo tempo que os hebreus cruzaram o Jordão. Tinham um monopólio na fabricação de armas de ferro. Eles não tinham só o rei, porém tinham uma harmonia política entre as 5 cidades para suas operações militares. Quase chegaram a eliminar os hebreus. Somente as contraofensivas de Saul e de Davi é que conseguiram deter os filisteus. Para eles não era grande coisa vender um povo inteiro como escravos. O que buscavam eram terras e não pessoas. Então, a venda de escravos para eles era uma coisa normal. A prática de escravizar pessoas era horrível, pois rouba do homem a sua nacionalidade, a sua dignidade e todos os seus direitos. Lamentavelmente, ainda hoje se vê essa prática. E no versículo 7, então, vem a sentença. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, porque o fogo o destruirá. O fogo, nesse caso, é um instrumento do juízo divino, uma referência à guerra, uma referência à invasão assíria, que também os filisteus sofreriam. A terceira consequência é vista contra os pecados de Tiro, isso é, dos fenícios, versículos 9 e 10. Deus se colocou contra Tiro por causa da violação do pacto entre irmãos. O pecado dos habitantes de Tiro foi desrespeitar os compromissos oficiais estabelecidos. Desde a época de Salomão, tinha existido um pacto de irmãos entre os fenícios e os israelitas. Todos os povos do Oriente Médio, num certo sentido, têm um parentesco em comum. E através dos séculos tem sido difícil eles respeitarem esses compromissos entre si. Exemplos dessa quebra de compromisso encontramos em 1 Reis capítulo 5, capítulo 16, e isso nos ajuda a entender o pano de fundo dessa época, dessa profecia. Portanto, Tiro também é condenado por esse descumprimento das alianças que tinha feito com Israel. Querido amigo, podemos concluir o nosso estudo pensando nesses 3 povos que receberam a condenação de Deus. Deus promete o que cumpre. Por vezes, duvidamos da ação do nosso Deus, por achar que está demorado ou que ele se esqueceu do que prometeu. Porém, uma mensagem clara em toda a Escritura é que o pecado não fica impune. Essas 3 nações não existem mais. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpriu. Assim também será no julgamento final, em que todos serão julgados por causa dos seus pecados. É interessante notar que não foi determinada a destruição total da nação de Judá, Reino do Sul. E por isso nós estamos hoje aqui. Veja bem, nós somos descendentes espirituais do remanescente de Judá, representantes do povo de Deus na terra por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, agradeça a Deus por sua justiça, por sua justa justiça, e que o Senhor te abençoe, e que você tenha uma vida digna, para que você não enfrente o duro julgamento de Deus. A melhor maneira para se evitar esse julgamento é receber em nossas vidas aquele que já foi julgado no nosso lugar. Receba o Senhor Jesus Cristo e você terá condições de estar em pé diante de Deus e do Cordeiro de Deus.
Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.